quero começar lendo Mateus 14, 24. Rapidamente eu vou ler com vocês. Você já conhece esse texto que diz: tendo Jesus despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, e no lago os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Interessante aqui, gente, que Jesus lá de cima, ele viu a situação dos discípulos, mas a Bíblia diz que ele não foi correndo socorrer. Vocês notaram isso? O vento tinha levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada, depois que eles lutaram muito, depois que eles pensaram que ia morrer. Eu não sei você, mas eu já experimentei naufrágio em um rio. No rio, como é que chama lá, Cirino? Paraguai, um rio que passa navio. E os goianos lá pescando, né? E veio, não tinha WhatsApp naquela época, né? Não tinha nem celular ainda, assim. De repente a gente viu que o tempo mudou. O tempo mudou. Estava um sol maravilhoso, de repente veio umas nuvens e começou um vento. Quando nós olhamos, vinha... O que é aquilo ali, Robson? O que é aquilo ali? A gente não estava acreditando. Foi se levantando uma onda. Eu nunca tinha visto onda em rio. A onda foi crescendo. Eu falei, acabou. Nessa hora você pensa, né, no pior, né? Infelizmente você pensa assim, meu Deus, o que vai ser? De repente, o barqueiro muito esperto, que estava, né, com a gente, foi para a margem. A gente não estava muito longe. Quando essa onda bateu, indo para a margem, a onda bateu na gente, nós nos encharcamos até a alma. O barco não virou, porque nós clamamos a Deus. Quando a onda estava chegando, nosso sangue de Jesus tem poder, nos livra, nos guarda. Era uma onda de quase 2 metros, gente, eu não estou exagerando. Então, só quem viveu isso sabe o que os discípulos estavam vivendo. E às vezes você pode pensar, mas o mar da Galileia, na realidade um lago, dá onda, dá, gente, e ondas grandes. Mas Jesus não se preocupou em ir correndo. Jesus esperou. Terminou o que ele tinha que fazer. A Bíblia diz que de madrugada ele foi até eles, andando em cima da água. E eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se é realmente o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até o Senhor, até onde o Senhor está. Pedrão, né? Esse é o Pedrão. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco, caminhou por cima da água na direção de Jesus. O que a Bíblia diz aqui? Que Pedro foi e Você pode caminhar sobre as águas. Águas aqui representam problemas. Nos seus problemas você não vai sucumbir. Eu quero ouvir um amém. Fala para o seu irmão: você não vai sucumbir. Mas você pode sucumbir. E eu posso sucumbir porque se eu tirar os olhos de Jesus, que foi o que Pedro fez. Mas quando ele olhou em volta, sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. No mesmo instante Jesus estendeu a mão e segurou. Ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Disse Jesus. Meu Deus. Então, queridos, nesse texto nós encontramos aqui o maior inimigo e o maior motivo de não alcançarmos os lugares que Deus tem para nós. Sabe por que nós não alcançamos? Por causa da dúvida. Fala para o seu irmão: dúvida. Nós temos essa dificuldade. O oposto da nossa fé, pelo que Jesus falou aqui, é dúvida.
O que Pedro fez? Pedro desviou. Eu sei que você já ouviu essa pregação muitas vezes, mas eu tenho que, é a base para o que eu vou falar para vocês. Pedro desviou seus olhos de quem, igreja? De Jesus. A Bíblia diz que ele olhou ao seu redor. Queridos, muitas vezes nós paramos naquilo de andar no propósito de Deus, porque nós começamos a olhar ao nosso redor. Fala, misericórdia, Senhor. Nós começamos a olhar para o que está à nossa volta. E eu, nesses quase 50 anos de ministério, 47 anos eu fiz esse ano, fizemos esse ano 47 anos de ministério. Queridos, imagina milhares e milhares de pessoas que nós conhecemos. Milhares e milhares de pessoas que nós pregamos o Evangelho, pessoas que nós conhecemos como amigos, discípulos que nós formamos. E eu fiquei imaginando ontem, orando, pensando, quantas pessoas ficaram no meio do caminho. Depois de 47 anos, quantas dessas pessoas que começaram conosco, que amavam a Deus como nós amávamos, que queria ver o reino de Deus ser estabelecido nessa terra, mas ficaram prostrados no meio do caminho. Sabe por quê? Desviaram os olhos de Jesus, tiraram os olhos naquilo que era a coisa mais importante na sua vida. Queridos, e sabe por que eles fizeram isso? Porque Satanás semeou nos seus corações as dúvidas. A dúvida é o que rouba a sua fé. Se você está anotando, anote aí. Quando você começa a duvidar, você começa a olhar para homens, para os defeitos do seu líder, para o defeito da sua esposa, com coisa que você é muito melhor que ela, né? Olha o defeito do marido, com coisa que a gente é muito melhor, mas a gente sempre acha que é melhor, né? Sempre, faz parte, é uma autoestima que nós temos desde a criação, né? Que nós achamos que não, eu não faço isso, está fazendo igualzinho. Então, muitas vezes, eu fico pensando nessas pessoas, algumas ainda eu lembro os rostos delas, afundaram nas águas do pecado, nas águas do orgulho, nas águas da ingratidão. Fala, isso não vai acontecer comigo. Fala para o seu irmão assim, isso não vai acontecer com você. Quero ouvir você falar, fala para ele, isso não vai acontecer com você. Porque não vai acontecer comigo, eu não vou deixar acontecer com você, eu vou levantar a sua mão. Então por que eles sucumbiram? Porque eles começaram a olhar ao seu redor, olhar as ondas, olhar as dificuldades, pararam de olhar para o alto. Paulo, Hebreus 12, 1 e 2, Paulo diz, livre-nos de tudo que nos atrapalha, o pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em quem, gente? Jesus. Seus olhos, nossos olhos, devem estar fixos nele, autor e consumador da nossa fé. Eu quero ouvir uma salva de palmas essa palavra. Queridos, Jesus sempre cumpre a sua palavra. Jesus, vocês ouviram isso tanto esses dias, né? Na palavra, Jesus sempre cumpre a sua palavra, mas como o bispo Lucas pregou, nós achamos que é fácil. Os discípulos obedeceram Jesus e acharam que era fácil atravessar aquele lado. Não, vai ser fácil. Se fosse eu ia falar assim para ele, Jesus, está montando uma tempestade aqui sem você, eu não vou não. Eu acho melhor a gente ficar aqui te esperando, você falar, ora, né? Não, mas a gente nem acha que dá conta.
Acha que vai ser fácil, como o bispo Lucas pregou. Querida, vida cristã não é para molenga. Sabe o que é molenga? Vida cristã não é para gente fraca. Vida cristã é para gente forte. E se você está aqui hoje é porque você é forte. Vocês entenderam? Se você está aqui hoje é porque você é forte. Vocês não entenderam, esse lado aqui não entendeu não. Se você está aqui hoje é porque você é forte. Você já é forte. Você já é forte. Deus já colocou força dentro de você para que você possa suportar todas as adversidades da sua vida. Mas você às vezes acha assim, não, para mim tudo é mais difícil, tudo é mais... Não. É difícil para todo mundo, gente. Foi difícil para os apóstolos, foi difícil para Jesus. Mas Jesus tinha os seus olhos fixos no Pai. E Ele nos ensina a ter os olhos fixos nele, na palavra dEle. Foi maravilhoso o que nós tivemos com o apóstolo Rony ontem jantando com ele. Eu falei para ele, só vai ter um problema, Rony, você vai ter que voltar muito. Amém? Quem quer que ele volte? Pois é. Aí eu falei, você vai ter que voltar muito, porque é muita fé, ele tem uma energia, não é? Mas eu sei que muitos de vocês ficaram frustrados. Ele não me chamou o nome, ele não deu uma profecia para mim. Queridos, pega a sua Bíblia, que pode estar no seu iPad, no seu iPhone, e fala aqui, ó, tem todas as profecias que eu preciso aqui. Todas as profecias, para todos os momentos da minha vida. É maravilhoso receber. Feliz de quem recebeu. Mas, se você não recebeu algo diretivo, não fica triste. Lê a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai trazer isso. Com certeza essas pessoas que receberam uma palavra específica estavam precisando daquilo. Não fica triste. Podia ter sido eu, né? Queridos, aquilo ali, deixa eu só explicar para você, ele não programa para fazer. Ele estava me contando que foi chamado para pregar numa igreja, e o pastor falou assim para ele, Rony, eu não quero que você pregue a palavra, eu quero que você profetize o tempo da sua palavra, 45 minutos. Aí ele disse que olhou para o pastor e falou, pastor, te respeito muito, então eu não vou poder ministrar, porque eu não preparo nada de profecia. A profecia vem quando eu estou ministrando a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vem, e a palavra vem no meu coração por causa da palavra de Deus. Sem pregar a palavra de Deus, eu não tenho o que falar. Queridos, tudo que você precisa, você já tem em suas mãos. Fala para o seu irmão ao seu lado, tudo que você precisa está nas suas mãos. O que você precisa, o que eu preciso fazer, é aprender a usar. E eu quero hoje, eu não tenho muito tempo, falar para vocês rapidamente sobre as linguagens da fé. Interessante porque a nossa vida é baseada na nossa fé. Não tem como viver a vida cristã, você sabe disso, né? E a nossa fé só é fortalecida se nós tiramos então os olhos das pessoas, da circunstância, do nosso passado, da nossa fraqueza. E você vai ver aqui como que você pode aprender a linguagem da fé, como você pode usar a sua fé. A fé não é simplesmente, querido, algo místico. Fé é exercitar a confiança na palavra de Deus, e um Deus fiel. Quero ouvir um amém.